magnésio dimalato, treonato, lactato e até mesmo citrato de magnésio. O que acontece aqui é que o nosso metabolismo energético ele funciona através de enzimas. É como se as enzimas elas fossem a engrenagem do nosso metabolismo para que o nosso organismo possa funcionar de maneira adequada. Mas o grande problema é que muitas dessas enzimas elas só funcionam na presença de alguns minerais, entre eles o magnésio. Se você quiser saber sobre a suplementação de magnésio, fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conversar sobre a suplementação de magnésio. Se você já é inscrito no canal, não esquece de dar aquela força, deixa o like aqui pra mim. Se você ainda não se inscreveu, mas quer se manter atualizado ou atualizada dentro da área da nutrição, é só você se inscrever e ativar as notificações. Bom pessoal, vamos falar sobre a suplementação de magnésio. Como eu mencionei para vocês, o magnésio é um mineral extremamente importante para o nosso metabolismo energético, porque as enzimas, que são as engrenagens do nosso metabolismo, elas precisam desse tipo de mineral. E aí quando vocês vão estudar sobre magnésio ou vão comprar o magnésio, vocês vão encontrar vários tipos, como por exemplo o óxido de magnésio, que é um tipo de magnésio que você vai encontrar em medicamentos destinados ao alívio estomacal e até mesmo em laxantes. Um outro magnésio muito popular é o magnésio taurato. Esse magnésio ele é destinado ao aumento do rendimento físico e até mesmo para proteger de doenças cardiovasculares. O sulfato de magnésio normalmente vai estar presente em cremes e loções aí destinados ao cuidado da pele, por conta da absorção dele. E esse daqui é muito legal. O citrato de magnésio ele apresenta uma boa biodisponibilidade, ou seja, o organismo consegue absorver esse tipo de magnésio de uma maneira muito fácil. E normalmente o citrato de magnésio é utilizado em pessoas que estão com baixo nível de magnésio no corpo. Se você sente letargia, fraqueza, náuseas, irritabilidade, dor de cabeça, isso são queixas sugestivas de que falta magnésio no seu corpo. E normalmente nesses casos, um bom tipo de magnésio a ser utilizado é o magnésio lactato. Mas é claro que esses sintomas eles também podem ser indicativos de carência de outros minerais, de outros nutrientes. Então é claro, antes de você sair suplementando o magnésio, tomando magnésio, procura uma nutricionista ou um nutricionista, que esses profissionais eles vão conseguir verificar qual que é a sua carência nutricional e se de fato o magnésio vai ser a melhor opção para você. Um dos mais famosos que todos os blogueiros, instagramers e também os youtubers costumam falar bastante, que é o magnésio dimalato. Acredita-se que quando você suplementa esse tipo de magnésio, você consegue tratar algumas situações, como por exemplo, estresse, ansiedade, depressão. E não só isso, que o magnésio dimalato ele consegue diminuir arritmias e te proteger de doenças cardiovasculares. E é claro que eu não poderia esquecer um dos mais queridinhos, que é o magnésio treonato. Aí você encontra vários profissionais da área da saúde recomendando esse tipo de magnésio, porque ele consegue romper a barreira hematoencefálica e aumentar a sua capacidade cognitiva e de concentração. Tá, Jeff, mas quanto de magnésio que eu tenho que suplementar por dia ou quanto de magnésio que eu tenho que recomendar para o meu paciente? As doses podem variar de 250 mg até 650 mg por dia, podendo ser fracionadas em 3 até 5 doses. Eu recomendaria você suplementar magnésio em você ou no seu paciente sempre entre as refeições. Por quê? Porque alguns outros micronutrientes presentes nas refeições eles podem atrapalhar a absorção do magnésio, assim como o magnésio pode atrapalhar a absorção deles, como no caso do zinco. E agora vem o grande momento do vídeo, que é se você deve de fato suplementar magnésio em você ou no seu paciente. É claro que antes disso você vai deixar o like aqui pra mim, porque eu passei um monte de informação extremamente interessante pra você e o YouTube tem que entender que as informações são interessantes para mais pessoas. Então me dá aquela força, deixa o like, se inscreve no canal para se manter atualizada e atualizado dentro da área da nutrição e também ativa as notificações para você receber todos os vídeos. Bom, a resposta para a pergunta se você tem que suplementar magnésio ou não, a resposta é simples, ela é não. Ai, mas o doutor,
Nair Fevereiro, ele disse que tem que suplementar magnésio. O super médico Júlio Espera também disse que eu tenho que suplementar magnésio em mim e nos meus pacientes. O Rodrigo Sorriso, ele suplementa magnésio em todo mundo. Pessoal, é claro que esses profissionais, eles têm a conduta deles, que aí precisa conversar com eles porque que eles têm essa conduta, mas o que eu trago aqui para vocês é ciência. Eu estou trazendo aqui para vocês artigos científicos e muito bem interpretados, coisa que algum desses rapazes aí não fazem. Inclusive eu participei da aula de um deles, e aí como que funciona a aula? Eles falam que tem artigo científico demonstrando que a suplementação de magnésio funciona, e eles mostram uma foto do artigo científico, mas eles não discorrem sobre o artigo científico. Tá brincando comigo, pegadinho? Eles não falam que realmente os pesquisadores tiraram como conclusão nesse artigo científico, coisa que eu não faço por aqui. Eu vou falar para vocês o que os pesquisadores eles falam sobre a suplementação de magnésio. Eu estou sentindo uma treta! E aí vamos a alguns passos importantes. Quando a gente vai falar sobre ciência, existe um tipo de artigo científico, um tipo de pesquisa chamada de meta-análise. O que se faz na meta-análise? Os autores eles verificam todas as evidências científicas disponíveis na literatura e com bom grau de qualidade, e aí eles falam, bom, suplementação de magnésio funciona? Sim ou não? É bem direta. E aí uma meta-análise publicada em 2017 concluiu que a suplementação de magnésio não conseguiu agregar benefícios a pessoas fisicamente ativas. E eles falam que a suplementação de magnésio desse micronutriente só deve ser feita em pessoas que têm baixos níveis, ou então em populações de risco, como no caso de alcoólatras e também de pessoas idosas. Mas o doutor Júlio Espera, ele mostrou um artigo científico que fala que faz bem suplementar magnésio e melhora parâmetros cardíacos. Sim, eu participei de uma dessas aulas e eu vi o artigo científico que foi demonstrado por esse profissional, e aí eu fui atrás de estudar esse artigo científico e ver de fato o que os autores falam sobre esse artigo. E eu trouxe esse artigo aqui para vocês, para a gente discorrer realmente sobre o que é dito, sobre o que é falado e concluído nesse artigo científico. Então o artigo é esse que eu estou projetando aí na tela, o título dele é Effects of Magnesium Supplementation on Blood Pressure. Very good. E é uma meta-análise muito interessante de ser lida. Aliás, tudo que eu estou falando para vocês eu vou deixar as referências na descrição do vídeo ou nos comentários. Então o que eles falam nesse artigo você consegue ler até no resumo desse artigo científico. Eles falam que, de fato, a suplementação de magnésio consegue diminuir a pressão em adultos. Contudo, porém, entretanto, que são necessários estudos mais bem estruturados para que se possa garantir que essa suplementação realmente funcione. A grosso modo, o que eles estão falando é que, cara, a gente viu que até pode funcionar, mas eu não coloco minha mão no fogo se vai funcionar ou não, então assim, é melhor a gente pesquisar mais e estudar mais. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas existe uma grande distância entre você atestar que algo funciona realmente ou você falar que ainda estamos evoluindo nessa questão, a gente ainda está estudando e pesquisando sobre essa questão. Se você concorda ou não, escreve aí nos comentários qual que é a sua opinião que eu quero saber. E se liga só, além dos autores falarem que são necessários mais estudos que comprovem sobre a suplementação de magnésio, sobre a eficácia e segurança da suplementação de magnésio para redução da pressão, os próprios autores listam ao menos 7 problemas da suplementação. Então pera aí que eu vou colar que eu não lembro esses problemas, é problema pra caramba. O primeiro dos problemas é que os estudos que averiguam sobre a suplementação de magnésio são estudos enxutos, com poucas pessoas. Outro problema que eles falam é sobre a imprecisão na aferição da quantidade de magnésio que está chegando na corrente sanguínea. Então será que aquele magnésio que a pessoa está tomando está conseguindo de fato aumentar o magnésio lá na corrente sanguínea? É muito impreciso você conseguir averiguar isso, porque o magnésio já é um dos minerais que nós temos em maior quantidade em nosso corpo. Esse terceiro ponto que eles falam nessa revisão é muito interessante, que normalmente as pessoas que participam desses estudos são pessoas com hipertensão e também diabéticas, e que essas pessoas já tomam medicamentos que são conhecidos por diminuir a quantidade de magnésio no corpo. E aí se você suplementa magnésio nessa pessoa, você não está fazendo nada demais, você só está deixando os níveis de magnésio adequados.
Então, suplementar magnésio em qualquer um não me parece uma boa ideia. Apenas se a pessoa ela tem uma carência ou uma deficiência desse mineral. Esse outro ponto também é interessante. Eles falam que não tem uma padronização quanto à metodologia utilizada. Então, basicamente, o pesquisador X, ele coloca um magnésio lá que veio da cabeça dele, numa quantidade que veio da cabeça dele. O Y coloca outro tipo de magnésio, com uma quantidade que Deus falou para ele colocar, e por aí vai. E se de fato você não tem uma padronização, é muito difícil você afirmar cientificamente sobre a real eficácia da suplementação. Nossa, isso vai gerar xingo pra caramba nos comentários. O sexto ponto é que não dá para afirmar sobre os efeitos agudos e crônicos da suplementação de magnésio por carecer de resultados científicos confiáveis. E o sétimo e último ponto que os pesquisadores dessa meta-análise colocam como problema é que eles utilizaram estimativas estatísticas e que elas podem sim estar enviesadas. Então que é preciso tomar cuidado com a interpretação desses resultados. Então assim, o meu apelo para vocês é, antes de tomar uma verdade como sendo única, só porque o cara fez uma postagem, ou porque o cara parece bem sucedido, ou porque por conta da formação dele, tomem cuidado, vai investigar, lê lá os artigos científicos, vê se de fato o que essa pessoa está falando é verdade ou se minimamente está mal interpretado. Pessoal, a recomendação de magnésio que uma pessoa tem que consumir por dia pode variar em decorrência da idade e do gênero. Mas de maneira geral, adultos do gênero masculino devem consumir 420 mg de magnésio por dia e mulheres 320 mg de magnésio por dia, o que é muito fácil de você obter através da alimentação. Uma alimentação com cerca de 1.500 quilocalorias já consegue contemplar essa quantidade de magnésio. Então toma cuidado com o que vocês veem por aí. Beleza? Não esquece de me dar aquela força, deixa o like aqui para o YouTube realmente entender que esse conteúdo ele é relevante e tem valor. Se inscreve no canal e ativa as notificações se você quiser se manter atualizada e atualizado dentro da área da nutrição. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever, vai que você se esquece.